A equipe de louvor pode se sentar por aqui mesmo. Amém. Nós estamos lendo Atos, nós estamos estudando. É mais uma leitura mesmo, só trazendo algumas lições para nós. Livro de Atos, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos. Já falei para vocês e tenho que repetir porque é muito importante que nós aprendamos isso. Quer saber como é que um cristão assim, no dia a dia, no cotidiano tem que viver? Esse livro é o seu livro de cabeceira. É o seu livro de cabeceira. Do capítulo 1 até o capítulo 12 nós temos você na sua igreja local, assim como você está aqui agora. Do capítulo 13 para frente, é você no mundo. É você aí fora, nas ruas, nos bairros, nas escolas, no seu lugar. Do capítulo 1 até o capítulo 12 é você assim em comunhão. A igreja em comunhão, a igreja junta. Do capítulo 13 para frente é a igreja nas ruas, é a igreja em missões. E lembre-se que a missão é missão de Deus. Por isso você é uma pessoa submissa. Entendeu? Diga: eu sou submisso a Deus. O que é isso? A interpretação de hoje é assim: a gente é escravo. Não é essa a definição. É que submisso é alguém debaixo da missão. A sua missão é a missão de Deus. Me responda a pergunta: Deus vai fracassar na sua missão? O Senhor Deus vai fracassar na sua missão? Ele tem uma missão, não vai fracassar. Então entrar na missão dele, meu irmão, é ser submisso. Sob a missão dele, você não vai fracassar. Na dele você não vai fracassar. Livro de Atos é o livro da igreja cheia do Espírito Santo. Livro de Atos é o livro da igreja cheio do Espírito Santo. É um exemplo para nós, é um manual para nós. Nós não podemos fugir do livro de Atos. Guardando as suas devidas proporções e realidades, estamos em uma outra realidade, mas o Espírito é o mesmo. O Deus é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Então que o livro de Atos esteja sendo para você edificante. Amém? E aqui no livro de Atos nós estamos com o apóstolo, nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, preso. O apóstolo Paulo está preso desde o meio do capítulo 21. Ele já teve outras prisões. Ele foi preso no capítulo 16. Lembra-se disso? Ele foi preso no capítulo 16. Aqui é a prisão definitiva. Ele apenas vai mudar de lugar. Ele esteve preso na fortaleza. Depois ele foi para uma cidade próxima. E aí daqui a pouco ele vai para Roma. Ele está preso por quê? Quem levou ele para ali? O Espírito Santo. Essa igreja moderna, esses neo-evangélicos, eles não aceitam que o Espírito leve a uma situação como essa. Eles não aceitam. Essa igreja neo-evangélica, esse novo evangélico aí, a gente tem que se dar bem. Quando eles leem aquele texto, nós fomos colocados por cabeça e não por cauda, eles pensam que quem manda. Quando o texto fala que nós fomos colocados por cabeça e não por cauda, significa referência. Nós somos a referência, não quem manda. Mas os neo-evangélicos, quando leem esse texto, dão a entender que ser cabeça é mandar. Mandar, eu mando em tudo. Não é isso não, meu irmão. É ser referência. É nós que sabemos a realidade. Nós conhecemos a verdade. Porque o mundo na sua realidade é espiritual, não é material. O mundo verdadeiro, diz o escritor aos Hebreus, não é o que você vê. Mas nós desde criança, nós aprendemos que o real é o que nós vemos. Irmãos, um bebezinho acabou de nascer. Ele conhece o papai e a mamãe de ver o papai e a mamãe ou de ouvir o papai e a mamãe? Fala mais alto. De ouvir. Nós nascemos certinho. O bebê não enxerga nada na verdade, sabe, viu? Esses pais novos tem por aí, eu falei um tempo atrás, faz tempo que eu falo isso aqui, né? Esses pais novos pensam que o bebê está vendo ele fica: ai, que papai, que coisa linda. Bobão. Não está te vendo, meu filho. Demora alguns meses para ele te ver. Está vendo um vulto, ele está ouvindo. É só você fazer o teste. Pega o bebê de alguém, bota a mãe perto e manda a mãe falar para você ver se ele não olha para o lado da mãe. Ou seja, nós nascemos certinho. Porque a fé vem pelo ouvir. Nascemos certinho,
Mas assim que nós nascemos, o papai e a mamãe, o vovô e a vovó, o titio e a titia, e o Bruno começa a mostrar: olha o carrinho, olha a bala, olha o chocolate, olha o McDonald's. Aí a visão começa a ficar enferrujada. A audição começa a ficar enferrujada. E a visão começa a ficar ampliada. Nós começamos a viver pelo que nós vemos. E o ser humano não foi projetado para viver através da visão. O ser humano foi projetado para ver através do ouvido. Pastor, o senhor não errou? Não. Eu já falei para você que o evangelho é loucura. No evangelho, quem é o vivo? No evangelho, quem é o vivo? O morto. No evangelho, quem é o maior? O menor. No evangelho, quem que ganha? O que perde. Então vocês conhecem. No evangelho, quem vê é o que ouve. Porque a fé vem de Deus para nós através de ouvir. Amém? Entenderam? Nós nascemos certinho. Mas eu, com o papai, a minha esposa com a mamãe, vocês papais, começamos a mostrar, e o menininho vai ampliando a visão e diminuindo a audição. Por isso que quando você se converte e vem para a igreja, você melhora na leitura. A maioria dos meninos que vieram para a igreja, dos nossos pregadores aqui, eram alfabetizados entre aspas, mas não sabiam ler. A maioria vieram assim formados, não sabiam ler. A maioria dos nossos pregadores aqui, quando vieram para a igreja, não sabia ler. Tinha uma leitura apenas de princípio só. Não sabia ler e entender. Mas a fé ensina a gente até materialmente. Até materialmente. Então o livro de Atos é o livro do Espírito Santo. É um povo que aprendeu a ouvir espiritualmente. Porque a gente vê, o cristão vê com o ouvido. Ele vê com o ouvido. Como é que eu sei que Deus está aqui? Alguém está vendo Deus aqui? Não. Como é que eu sei que Ele está aqui? Eu estou ouvindo. É ouvindo aqui na orelha? Não. É uma audição diferente. Não é na orelha a audição. Amém? Então o apóstolo Paulo está preso. O Espírito Santo levou para lá o Paulo. O Espírito Santo sabe o que está fazendo. Mas hoje em dia os neo-evangélicos, não, cristão bom, não sofre. Que não sofre, rapaz? Vai ler a Bíblia. Cristão bom, não tem problema. Vai ler a Bíblia, rapaz. Vai ler a Bíblia. Eu não conheço um outro homem, desde Paulo como Paulo. Não tem um outro, não apareceu nenhum. E esse homem tinha dores, passava por enfermidades. Então vamos aprender de Deus. Vamos aprender de Deus. Não vamos ser enganados por essa nova filosofia evangélica, essa tendência neo-evangélica de tirar a gente da base, do fundamento. Amém? Então o nosso irmão Paulo está preso. Amém? Eu vou ler a partir, capítulo 25 de Atos. Eu vou ler a partir do versículo 23 e vamos dar sequência. Amém? Capítulo 25, versículo 23. De fato, no dia seguinte, não, vamos ler a partir do 13, 25, 13. Verso 13. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo, o governador. O rei Agripa veio. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentam queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse.
A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores, e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido um homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra esse homem, o Paulo, algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido, até que eu o enviasse a César. Então, rei Agripa, disse Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Então, Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, ouvirás. Amém? Vamos daqui para frente agora? Então o rei ficou interessado. E ficou interessado por quê? Eu falei a outra vez, por que o rei ficou interessado? Os que não vieram, vai saber agora? Quando o governador está falando de Paulo, ele diz assim, eles não tinham nada contra o Paulo. Só uma coisa, porque Paulo afirma estar vivo um certo homem morto. Paulo afirma que um certo homem morto está vivo. Por isso que o rei quer ouvi-lo. Porque, gente, passam-se os anos e tem assunto que não sai de moda, né, irmãos? Nunca vai sair, né? Eu gosto muito de assistir aqueles canais de documentários. Gosto muito de assistir, assisto horas e horas. Principalmente quando eu perco sono fácil. Aqueles canais de documentário, meu irmão, tem de tudo, né, irmão? Mas assim, ó, o que mais eles tratam é dos antigos homens, de antigas ressurreições, de morte, de coisas do além. É o que mais dá ibope, né, irmãos? Nós não mudamos nada, né? Nós estamos no século 21, século da tecnologia, é só tudo na base do toque, né, irmãos? Mas ainda a morte é um assunto, ou a gente não fala nunca porque tem medo dela, ou fala demais para aprender sobre ela. O misticismo tem aumentado demais, o ocultismo tem aumentado demais, porque você às vezes xinga o faraó, né? Que o faraó achava que tinha eternidade, né? Que o faraó fazia lá uma gruta para ele, uma caverna, embalsamava, colocava faixa, que ele achava que ia ressuscitar. E você lê as histórias do faraó hoje e ri, né? O faraó quando o faraó morria, tinha que matar a mulher dele também, as concubinas dele, o dinheiro dele era enterrado com ele, porque ele achava que ia ressuscitar, né? E aí ele queria ressuscitar rico, né, irmão? Lógico, né? Sou bobo agora. Então, irmãos, se você fosse um adepto do faraó, não torça para o faraó morrer. Porque se o faraó morrer, os escravos vão junto. Tá bom? E se alguma irmã que fosse concubina do faraó, sabe? Torça para ele não morrer. Porque se ele morrer, se matava, você também tinha que morrer também. Porque eles acreditavam que no além-túmulo, depois da morte, a vida continuava, né? Então ele queria chegar da banda de lá com grana, né, irmão? Afinal de contas, grana move o mundo. Ouro, grana move tudo. Grana é uma coisa tão séria que a Bíblia chama de dinheiro, chama o dinheiro de Deus. Mamon, uma divindade, a Bíblia fala isso. Então quando falou assim, está vivo o morto, o rei se interessou. O rei se interessou, tá bom? Verso 23 agora. 23, presta atenção, não durma. Se der sono, levante, fica lá atrás. Principalmente os irmãos que acordam muito cedo, né? Essa hora que dá um soninho. Verso 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, o rei, né? Com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais superiores,
e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Olha para mim aqui, olha para cá, por favor. Viram a cena? Gente, foi uma festa. Vocês perceberam a festa? Parecia formatura. Olha só, vamos ler de novo aqui, olha que lindo. Ó. Com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais superiores, com homens eminentes, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Uma festa. Todo mundo quer assistir. Parou a cidade, irmãos. Parou a cidade. A Globo, o SBT, a Bandeirantes, tudo estava lá. Vamos ver o que está acontecendo. Parou tudo. Agora, fala comigo. Pensa comigo, irmãos. O plano de Deus é bom ou não é bom? Você lembra lá quando Paulo se converteu? Você lembra lá quando o Saulo se converteu? Que o Senhor disse: te levarei perante os reis. Hein, irmãos? Você falarás aos reis. Aí. Falarás aos governadores. Falou antes. Ao Festo. Irmãos, confia no plano de Deus. É que muitas vezes você pensa que o seu plano é o plano de Deus. O seu plano é o plano de Deus, irmão. Deus tem um plano. Deus tem um plano. E o plano de Deus é salvar a humanidade. Ele tem um plano. Se você for esperto, dá um jeitinho de conectar o seu planinho com o plano de Deus. Ó, lembra? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Lembra disso? Não é isso? E o que vem depois? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se conecte ao plano de Deus e depois seja esperto e junte o seu planinho ao plano de Deus. Pode ter certeza, irmão, que as consequências virão. A questão é que nós somos tolinhos, nós somos levados por essa vidinha de conquista humana, e você nem se dá conta que daqui a pouco você não estará mais aqui. Una esse seu planinho, eu faço isso também, ao plano de Deus, e tenha certeza que vai chover na sua horta, meu irmão. Está entendendo? Quando chover no plano de Deus, chove na sua horta também, meu querido. Deus tinha dito, Paulo, importa que sejas levado aos reis da terra. Começou aqui. Começou aqui. E ele vai chegar ao imperador. O imperador aqui nessa época, gente, é o dono do mundo. O imperador nesse tempo não é o dono dos Estados Unidos, é o dono do mundo. O mundo inteiro, um cara mandava, um homem mandava. Um homem. E Paulo vai falar com ele também. Confia no plano de Deus, meu irmão. Para de olhar para o temporal. Para de olhar para o clima. Quem fica olhando não semeia nunca. Confia. Para de dar os seus pulinhos, o brasileiro. Para de dar o seu jeitinho. Confia no plano de Deus. Se una a Ele. Fala, Senhor, pode contar comigo porque o Senhor quiser. Conta comigo. Paulo agora, olha só, toda a pompa. Verso 24. E Paulo não perde tempo. Então disse Festo, Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes, conosco vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto lá em Jerusalém, como aqui, no caso Cesareia, tanto aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Os judeus religiosos queriam matar Paulo. 25. Porém eu achei que ele nada praticara, passível de morte. O governador falando. Porém eu achei que ele nada praticara, passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele nada tenho de positivo, que escreva ao soberano. Olha como é que é o nome do imperador. Ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever para o imperador.
porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos, ou seja, nestas palavras. Vejamos as palavras. Aí começa ele: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouça com paciência. Olha para cá. Tudo bem até aqui, irmãos? Está clara a leitura? Você perguntaria assim, ô pastor, eu lembro que quando Jesus foi levado para o tribunal, Jesus não se defendeu. Verdade. Por que o Paulo está se defendendo? Meu irmão, Paulo não está se defendendo. Deus está tendo ocasião de se revelar. É Deus que está guiando os passos de Paulo. A questão aqui não é a defesa em si, porque o Paulo já pediu para ir para César, para o imperador. A questão é a oportunidade de pregar o evangelho a todos, não só aos pobres, não só aos fracos, mas aos ricos e fortes também. A questão aqui não é se defender, a questão aqui é uma oportunidade. Amém, irmãos? Tem um irmão lá de Itaquá que vai casar agora, e falou: pastor, eu queria te pedir uma permissão. Peça, irmão, eu vou casar agora, mas o meu casamento você não vai ter nada, mas eu quero aproveitar o meu casamento, pastor, e quero fazer um culto. Eu falei: tá bom, um culto, não, mas não aquele culto de casamento, pastor. Eu quero fazer um louvorzão e depois eu quero pregar o evangelho. Você mesmo? É eu mesmo. Eu falei: quem sou eu para impedir? Eu quero que a minha família inteira ouça o evangelho. É esse o espírito. É esse o espírito. O alvo aqui não é defesa, irmão. Paulo sabia que seria preso, por que foi para lá? Ele sabia falar, os profetas falaram para ele. O alvo aqui, irmãos, é pregar o evangelho. Beleza, introduziu. Vamos continuar um pouquinho mais. Introduziu. Versículo 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus conhecem. Ó, irmãos, esse povo que quer me matar me conhece desde a minha infância. Eles sabem da minha entrada, da minha saída, o que eu falo e o que eu não falo. Eles conhecem, não há segredo. Todos conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisesse testemunhar. Desde o princípio, se assim o quisesse testemunhar. Pois vivi fariseu, eu vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Olha para cá. A religião do Paulo chamava-se judaísmo. Tem judaísmo, catolicismo, cristianismo, islamismo, né? A do Paulo chamava-se judaísmo. Era a religião dele. Dentro da religião do Paulo, dentro do judaísmo, havia assim, separações. Separações. E a mais radical, a mais severa no judaísmo era o farisianismo. Os fariseus. Era a ala mais severa, mais radical. Paulo falou o seguinte: eu fazia parte dos fariseus. Esse povo me conhece, esse povo que quer me matar me conhece, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos
servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejavam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Amém até aqui? Então Paulo vai começar pela raiz, pregar o evangelho, desde o começo. Aquilo que eu fiz aqui quarta-feira, que eu fui lá desde Abraão, lembra disso? Aquela linha do tempo, Paulo vai começar lá no começo. Ele fala, olha, na nossa nação, a nossa nação começou com 12 tribos. E as nossas 12 tribos é que virou a nação israelita. Eram fervorosos e buscavam a Deus. E eles esperavam a vinda do Senhor. É sobre isso que eu falo, é por causa disso que eles querem me matar. É porque eu falo da esperança da ressurreição, da esperança do Messias. Verso 8, e eu paro. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite dos mortos? Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? É esse o tema que ele vai falar, que ele vai abordar com o rei. Curva sua cabeça, feche seus olhos.